A espiritualidade trata do assunto de alimentação de forma muito interessante. Existem os alimentos convencionais e existem também alimentos proibidos, e nós vamos falar sobre eles de acordo com o 18º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o assunto alimentação no plano espiritual e vamos ver como os nossos mentores e como os membros da colônia espiritual Nosso Lar tratam desse assunto em relação à alimentação dos diversos seres que habitam o nosso planeta, o nosso universo. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, inscreva-se no nosso canal e deixe o like. André Luiz, recém-saído do hospital, foi convidado por Lísias para que ficasse em sua casa. Na casa de Lísias existe a sua mãe, Laura, e mais 2 irmãs. E ele foi recebido de forma muito calorosa e muito fraterna. No vídeo anterior, nós abordamos esse assunto e vimos que André Luiz participou de um momento de oração. Após esse momento, a matriarca da casa, Laura, convida-os para uma alimentação. E nesse momento, eles são servidos com caldo reconfortante e frutas perfumadas. Segundo a descrição de André Luiz, pareciam mais concentrados fluídicos. Laura comenta que a alimentação no plano espiritual é muito mais agradável do que no plano terrestre, do que no meio dos encarnados. E de forma interessante ela fala que muitas casas na colônia espiritual Nosso Lar não querem o alimento ou dispensam de alguma forma qualquer tipo de alimento, mas que em função e em razão do serviço no Ministério do Auxílio que eles prestam, o serviço é muito desgastante e o que acaba sendo necessário uma reposição dos nutrientes e das energias através dessas formas de alimentação. Contudo, segundo as irmãs de Lísias, não é porque o serviço no Ministério do Auxílio e na regeneração são muito desgastantes que os outros ministérios também não consumam algum tipo de alimento. Então, eles explicam que no Ministério do Esclarecimento e da Comunicação, eles fazem muito consumo das frutas. No Ministério da Elevação, o uso de sucos concentrados não é reduzido. E que no Ministério da União Divina, o fenômeno da alimentação alcança conceitos inimagináveis para descrever para nós. E prosseguindo nessa linha de raciocínio, Laura explica que o amor ele é o fundamento de toda forma de alimento que existe na Terra, que existe no universo. Tudo se conecta através do amor. E também ela prossegue dizendo que ali na colônia espiritual Nosso Lar, comissões de instrutores que vêm de esferas superiores vêm para ministrar cursos relativos à nutrição espiritual. Ela comenta que todo o alimento tem na sua base principal o amor. Na sua base mais profunda, todo o alimento é constituído de amor. E que a alma,
ela nutre-se exclusivamente de amor. E essa verdade só é percebida e só é assimilada conforme os espíritos vão avançando na sua evolução espiritual. E que quanto mais evoluídos, mais sutil se torna o processo de alimentação. Laura e Lísias comentam sobre os diversos tipos de seres, desde os mais pequenos até os mais complexos, sobre as suas formas de alimentação. E o interessante desse capítulo é que em nenhum momento, quando eles se referem a nós, humanos, seres encarnados, eles atribuem como alimento para nós o uso da carne. Então, dando a entender que o nosso alimento verdadeiro e principal, o alimento material, são os frutos e os vegetais e seus derivados, dando a entender que em futuros, acredito que futuros próximos e conforme também o nosso esclarecimento e a nossa elevação de consciência, nós aprendamos a consumir mais esses alimentos que vêm da terra. Laura, ela, nas suas explicações, ela fala muito profundamente que todos nós, seres que habitamos nesse universo, seja encarnado ou desencarnado, nós nos alimentamos de amor e nos movemos nele, pois o amor é tudo que existe. Laura explica, ela comenta uma passagem de Jesus para André Luiz, e ela fala que essa passagem exclusivamente, ela é de certa forma entendida de forma muito limitada. É justamente a palavra, a frase, amai-vos uns aos outros. Então ela explica que quando Jesus disse essas palavras, ele não quis dizer exclusivamente a caridade. E ela diz que conforme avançamos no nosso progresso, entendemos que a caridade, ela constitui um simples dever do espírito. E que, de fato, o que ele quis se referir dizendo isso é que nós devemos nos alimentar das nossas boas atitudes e dos nossos bons comportamentos. Amai-vos uns aos outros quer justamente nos mostrar que a forma de alimentação espiritual, ela também existe e é real. E ela acontece por meio dos nossos comportamentos positivos, dos nossos impulsos para o bem. Então, sempre que nós agimos de forma positiva, agimos com carinho, com delicadeza, com gentileza, sempre que agimos de forma a colaborar com o crescimento e com o bem, nós estamos de fato nos alimentando. Esse alimento nutre o mais profundo do nosso ser com o principal alimento, que é o amor. E o contrário é real. Então, qual é o alimento proibido que a espiritualidade nos alerta? É justamente os maus comportamentos. Os maus comportamentos que temos quando agimos com egoísmo, com avareza, com inveja, com prepotência em relação ao irmão, a um grupo, no serviço. Quando agimos com intolerância, quando estamos dirigindo, nós estamos nos alimentando daquilo que não vai construir, aquilo que não vai acrescentar positivamente a nossa estrutura, a nossa alma. Esse é o alerta da espiritualidade para nós nesse capítulo do livro Nosso Lar. André Luiz nos traz essa informação de forma muito sutil. Então, lendo e relendo,
a gente vai percebendo e observando quantas nuances importantes a espiritualidade já vem nos mostrando desde que foi feito, né? Desde que foi escrito, desde que foi trazida essa informação até os momentos, até os dias de hoje. Lísias comenta que quando um espírito desencarnado, recém-chegado ao mundo espiritual, ele chega com características de profunda tristeza ou de enraizadas lamentações, ou seja, sem trazer o aspecto da alegria, eles entendem que está relacionado à forma de alimentação que eles teve em vida. E a alimentação, como nós podemos concluir desse capítulo, ela não se restringe à materialidade e sim também à espiritualidade, aos nossos comportamentos espirituais, às nossas condutas positivas, a nossa reforma interior, o nosso impulso de querer buscar o bem. Essas são as nossas reflexões do vídeo de hoje. Isso que sirva, né, para nós refletirmos, para nós nos aprimorarmos e melhorarmos as nossas condutas. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários e peço que, se você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações. Se você acha que esse conteúdo pode servir para alguém, compartilhe esse vídeo. Eu fico muito grato por você ter ficado até aqui e até o próximo encontro.